Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus Pai seja com vocês. Vamos, depois de uma semaninha aí, né, de ausência do nosso culto online da semana passada, estamos de volta, né? Vamos orar a Deus? Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa em nome de Jesus a nossa vida e a vida de cada pessoa ligada neste momento aqui conosco, Pai querido. E também abençoa a vida, Pai, de todos aqueles que de alguma forma terão acesso, ó Pai querido, àquilo que nós vamos falar no dia de hoje. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ao final nós vamos orar. Então, se você quiser enviar o seu pedido de oração, você também vai poder fazer enquanto ministramos a palavra de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o silêncio de Deus. Eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Quando Deus se cala, quando Deus deixa de se comunicar conosco. Um texto que tem na Bíblia, lá em Salmos 83, verso 1, o salmista Asaf diz assim: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Esse foi aparentemente, né, o último escrito de Asaf na palavra de Deus, na Bíblia. Então ele escreveu alguns textos, escreveu alguns salmos, e o 83 tudo indica que foi o último salmo que ele escreveu. E no último salmo que ele escreveu, ele está pedindo para que Deus não fique em silêncio. Se Asaf está pedindo para que Deus não fique em silêncio, é porque então Deus fica às vezes em silêncio. Eu não sei se você sabia disso, mas por muitas vezes e por diversas passagens na Bíblia, Deus ficou em silêncio. Ele não respondia às orações, ele não entregava uma revelação, ele não dava uma visão, ele não entregava nenhuma palavra para o povo. E nós vamos entender isso melhor, mas eu quero que vocês entendam que o fato de Deus muitas vezes ficar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja te ouvindo, não quer dizer que Ele não vá atender a sua oração, mas nós precisamos falar sobre o silêncio de Deus, amém? Sobre o silêncio de Deus. E por que Deus fica em silêncio? Por que Deus fica em silêncio? Primeiro, porque às vezes nós não obedecemos a voz dele. Às vezes Deus fica em silêncio porque a última coisa que ele nos falou nós não obedecemos, não aceitamos. E Deus ele vai aguardar a resposta que a gente vai dar para o primeiro pedido que ele fez, pela última vez que ele falou, para depois voltar a falar alguma coisa. Então, às vezes nós estamos orando e talvez você esteja reclamando, fala, pastor, Deus não fala mais comigo. Deus não fala mais comigo. Aí o que eu posso perguntar a você mas da última vez que ele falou, da última vez que ele te orientou, da última vez que ele te direcionou, o que você fez com o que ele falou? Sabe? Às vezes Deus, ele vai se calar porque a gente talvez esteja fazendo algo que ele não pediu para fazer. Deus ele vai se calar quando ele já falou uma coisa e a gente desdenhou, a gente não deu atenção ao que Deus falou. Para resolver isso é necessário que você se lembre do que foi que Deus te pediu ou do que Deus te orientou e você não aceitou, se arrepender, aceitar, voltar a orar e aí talvez Deus tire o silêncio dele em relação a você. Então às vezes Deus fica em silêncio porque não obedecemos a voz dele. E 1 Samuel capítulo 3 verso 1 diz assim, naqueles dias
poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras, quase não aconteciam. E Deus, ele parou de falar com Eli, que era um profeta dessa época aqui, porque os filhos de Eli estavam fazendo todo tipo de arruaça, todo tipo de imoralidade, de desobediência, e os filhos de Eli, por serem filhos de Eli, eles eram os filhos dos sacerdotes. Eles roubavam das coisas de Deus, eles tinham atos sexuais imorais, muitas vezes à plena luz do dia ou no luar. Eles faziam muitas coisas horríveis. O povo via, o povo sabia, o povo já tinha falado com Eli. Mais que isso, Deus já tinha falado com Eli e falou para Eli: Eli, você precisa resolver a questão dos seus filhos. Mas Eli não resolveu, Eli não colocou as mãos nesse problema. E aí a Bíblia diz então que até que Samuel viesse a ter uma idade, pelo menos para entender a voz de Deus, a Bíblia nos dá a direção, o entendimento de que Deus parou de falar com Eli. Então, quando Deus nos fala alguma coisa e nós não aceitamos, para que Deus vai continuar falando conosco? Então, quando eu falo essa noite sobre o silêncio de Deus, é que às vezes Deus vai parar de falar conosco, vai ficar em silêncio, se o que Ele fala não tem importância para nós, se o que Ele fala a gente não vai obedecer, se o que Ele fala a gente não vai sequer dar atenção. Então, se este é o teu problema, e se Deus fez você se lembrar disso, então eu peço que você se lembre da última coisa que Ele te falou. Peça perdão a Ele por não ter dado a atenção, e aquilo que é possível você ainda corrigir, corrija agora. E aí volte a orar a Deus, e Deus vai quebrar o silêncio dele contigo. E Deus vai voltar a falar contigo. Então, o primeiro ponto aqui de por que Deus fica em silêncio é porque não obedecemos a voz dele. Sabe, não jogar pérolas aos porcos. A ideia é, não adianta falar. A própria Bíblia diz em Provérbios que não adianta você repreender o tolo. Não adianta você aconselhar o tolo. Não adianta você repreender o tolo. O Provérbios, ele até nos adverte, fala: se você fizer isso, você pode ter consequências ruins. Se você fizer isso, você pode ter consequências ruins. Segundo ponto, então por que Deus fica em silêncio? Porque a palavra dele, dita uma vez, é suficiente. Sabe quando você já tem uma promessa de Deus, algo que Deus falou que Ele ia fazer na tua vida, e Ele ainda não fez, e isso ainda não aconteceu? Pastor, mas já se passaram muitos anos. Eu também tenho promessas que já se passaram décadas, mas e Deus não fala mais, Ele não volta a falar sobre essas promessas. É porque Deus, Ele não precisa ficar repetindo aquilo que Ele falou. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. A palavra de Deus não precisa de testemunha. A palavra de Deus não precisa de um documento. A palavra de Deus dispensa contratos. A palavra de Deus dispensa qualquer tipo de representação humana. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não engana, ela não é mentirosa, hein? A palavra de Deus, quando Deus libera uma palavra, Ele não é como um homem que precisa o tempo todo ficar reafirmando o que Ele disse, não, porque se Ele disse uma vez, está dito. Então muitas vezes Deus não toca mais no assunto com você daquilo que Ele te prometeu e que ainda não aconteceu, porque a palavra, que é a última palavra que Ele deu, continua valendo. Amém? A última palavra que Deus deu continua valendo. Jeremias 1,12 diz assim, Deus falando: eu também estou vigiando ou velo para que a minha palavra se cumpra. Numa outra tradução, Deus diz: eu velo para que a minha palavra se cumpra.
Velar, o que é velar? É você não dormir, é você vigiar, é você cuidar, é você ficar atento, sabe? Ficar acordado. Então, é como se fosse de um velório mesmo. Então, a Bíblia está dizendo que Deus, ele vela pela sua palavra. A Bíblia está dizendo que Deus, ele toma cuidado para que a palavra que saiu da boca dele seja cumprida. Veja, se você não tiver as condições de ter, ou de ser, ou de estar no lugar em que Deus falou para você em alguma promessa, Deus não teria te dito, ou não teria te dado a promessa. Saul perdeu o reinado, mas nunca foi vontade de Deus que Saul assumisse. Se você ler o texto, você vai ver que não era. O primeiro rei que veio segundo o coração de Deus foi Davi. Davi tinha a intenção de Deus de que ele seria um rei segundo a vontade de Deus. Saul nunca foi. Então, quando Deus fala uma coisa para você, quando Deus diz que quer uma coisa de você, ou que Deus promete uma coisa para você, fica tranquilo que a palavra dele é suficiente para isso. Ele vai vigiar para que a palavra dele se cumpra, para que a palavra dele se cumpra. Então, porque a palavra dele dita uma vez é suficiente. Eu lembro que uma vez um amigo da minha família, ele foi em minha casa, eu era criança, devia ter, sei lá, por volta de uns 10 anos, e este homem então falou que ia me dar um carrinho de rolemã de presente. Se você não sabe o que é, pesquisa na internet. Mas ele falou que ia me dar um carrinho de rolemã de presente. Rapaz, toda vez que eu ouvia, eu falava, cadê meu carrinho de rolemã? Cadê meu carrinho de rolemã? Até torrei esse homem a tal ponto que ele parou de frequentar a minha casa. E ele era amigo dos meus pais. Por quê? Ele tinha feito uma promessa, mas ele estava com dificuldade de conseguir as rolemãs e com dificuldade de conseguir a madeira para fazer a rolemã para mim. Eu fiquei mais de um ano torrando ele e falando, cadê o meu carrinho de rolemã? Eu tomava o cuidado para ele não esquecer daquilo que ele tinha dito. Então, a palavra de Deus, por que Deus fica em silêncio? Porque muitas vezes não obedecemos a voz dele, da última vez que ele falou. Porque a palavra dele dita uma vez é suficiente, ele não precisa ficar repetindo para você o que ele vai fazer. E terceiro, porque não se esquece do que prometeu. Deus, ele não se esqueceu daquilo que ele te falou. E se ele não esquece, então não tem por que ele ficar falando com você o tempo todo. Ó, não esqueci, hein? Ó, não esqueci, hein? Ó, não esqueci. Não, a Bíblia diz lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Aleluia! Entende isso? Deus, ele não é um ser humano como este homem que me prometeu o carrinho de rolemã, que eu tinha medo dele esquecer o que ele me prometeu. Deus, ele não se esquece do que ele falou para você. Pastor, mas eu ouvi isso quando eu era criança. Deus não esqueceu o que ele te falou quando você era criança. Pastor, mas eu era adolescente. Deus não se esqueceu do que ele te falou quando você era adolescente. Pastor, mas eu era uma jovem casada. Deus não esqueceu do que ele te falou quando você se casou. Então, eu quero que você entenda que, pastor, mas eu tenho orado e Deus não confirma o que ele falou. O homem precisa confirmar o que ele fala, Deus não. É bom sim que você fique como eu fiz. Quando é um ser humano, fique no pé mesmo, porque homem esquece. Homem, choveu muito, ele muda de ideia. Fez muito sol, ele muda de ideia. Tá um tempo, tá aquele mormaço, ele muda de ideia. Garoou, ele muda de ideia. Então, o homem muda de ideia. Deus não é, como diz o texto,
Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, se Deus falou, é porque ele vai agir. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, Deus não precisa ficar o tempo todo falando para você: não se esquece, calma aí, eu vou agir. Não se esquece, calma aí, eu sei que eu te prometi. Deus não vai se esquecer. Deus não se esquece. Deus não se esqueceu. Agora é só uma questão de tempo. Agora é só uma questão de tempo para Deus realizar na minha e na tua vida aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Porque se Ele falou, Ele vai agir. Agir Ele vai fazer alguma coisa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, ou seja, Ele vai te entregar nas tuas mãos aquilo que Ele prometeu. Então, guarde isso na tua mente. Porque Deus fica em silêncio, porque eu não obedeci a última palavra, se arrependa. Porque a palavra dele dita uma vez é suficiente. Porque não se esquece do que prometeu. Já tem esses 3 pontos. O 4º ponto: por que Deus fica em silêncio? Porque não estamos prontos para ouvir tudo o que Ele tem a dizer. Às vezes aquilo que Deus já falou já é o suficiente para você caminhar, o suficiente para você viver. E tem muitas coisas que Deus não pode dizer, ou pelo menos Ele não pode dizer agora. Eu me lembro de um pastor que ele disse assim, pastor, se eu não me engano, o nome dele era, eu acho que era o pastor Abelardo. Ele, há muitos anos, ele foi ministrar na igreja, numa igreja em que eu frequentava, e ele disse assim que se Deus tivesse me falado o que ia acontecer com o meu filho, eu teria pedido a Deus para não nascer. Ele falou, eu nunca mais esqueci essa palavra. E ele falou isso porque, se não me engano, com 18 anos de idade, o filho dele sofreu um acidente de carro e morreu. Então Deus não avisou para ele que o filho dele morreria aos 18 anos, tão novo, tão precoce. E o silêncio de Deus muitas vezes nos protege de sofrermos antecipadamente por algo que Ele vai resolver, por algo que Ele vai fazer, por algo que Ele vai cuidar, por algo que Ele vai consolar. Então, Deus, Ele sabe quando falar e quando não falar, uma coisa que nós, por exemplo, não sabemos. Muitas vezes nós nos calamos na hora errada, muitas vezes nós falamos na hora errada, muitas vezes nós nos calamos quando deveríamos falar, e às vezes nós falamos quando deveríamos nos calar. Porque a gente não sabe lidar com as informações, não sabe lidar com revelações, não sabe lidar com visões, não sabe lidar com aquilo que Deus fala no nosso coração. João capítulo 16, verso 12, diz assim, Jesus está dizendo, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Eles não poderiam suportar naquele momento. Queridos, uma coisa que está praticamente unânime entre os pastores, todos eles estão falando a mesma coisa, o fim está próximo. E eu me lembro de alguém ainda que ainda colocou o seguinte texto bíblico, de que o dia do Senhor será dia de trevas, é dia de dor, dia de tristeza, dia de sofrimento. Então estão por vir dias terríveis, está por vir aí dias terríveis, e que se Deus revelasse tudo para nós, exatamente tudo que vai acontecer, talvez alguns de nós não suportaríamos. O Senhor, Ele cuida do nosso emocional. Ele está falando assim, eu estou em silêncio porque vocês não estão prontos para ouvir tudo o que eu tenho a dizer. Então Deus vai esperar o melhor momento para te revelar algumas coisas. E queridos, ninguém na face da terra vai saber tudo. Ninguém
na face da terra vai saber tudo. Tem coisas que nós só vamos saber se estivermos na eternidade, se estivermos com Jesus Cristo hoje. Aí na eternidade a gente vai saber. Então, de novo, por que Deus fica em silêncio? Primeiro, porque não obedecemos a voz dele na última vez que ele falou. Se arrependa. Segundo, porque a palavra dele dita uma vez é suficiente, ele não precisa ficar te repetindo. Terceiro, porque não se esquece do que prometeu. Quarto, porque não estamos prontos para ouvir tudo que ele tem a dizer. Tem coisas, queridos, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já tive acesso na minha vida, durante a minha vida, a informações que eu não gostaria de ouvir. Sabe? Toma cuidado aí, o fofoqueiro, o curioso, o que vive querendo saber tudo que está acontecendo. Tem coisas que eu prefiro não saber. E o fato de eu não saber algumas coisas me dá paz e me dá proteção. O fato, às vezes, de Deus ficar em silêncio em relação a algumas coisas da nossa vida, e isso deve gerar paz, porque nós temos confiança e nos livra de preocupações desnecessárias. Eu já vi alguém escrever que a maior parte dos nossos medos são irreais. A maior parte dos nossos medos, eles não acontecem. Tipo, eu fiquei na adolescência 10 anos da minha vida com medo de ser despejado da casa de aluguel que eu morava com os meus pais. 10 anos com medo, todos os dias. E o despejo aconteceu? Graças a Deus, nunca aconteceu. Mas eu fiquei 10 anos preocupado com isso. E a gente sabe que uma preocupação extrema, uma preocupação exagerada vai trazer sobre o nosso físico, sobre o nosso corpo, alguns tipos de doenças. Então, eu peço que você entenda que às vezes é melhor que você não saiba. Às vezes é melhor que você não saiba. Amém? Quinto lugar, por que Deus fica em silêncio? Porque faz parte da estratégia de guerra. Sabe, eu assisti um filme que eu gosto de assistir com as minhas filhas, chamado, bobinho de tudo, chamado Diário de um Banana. E tem um dia que o pai dele, querendo fazer amizade com o filho, acorda o filho bem cedinho, porque eles vão fazer a encenação de uma das guerras civis que aconteceram nos Estados Unidos. E aí eles são o exército da vitória. E eles estão indo. Aí cada um carrega lá as armas deles, eles colocam roupa, o negócio é bem produzido mesmo. E para ele achava, essa criança, ele achava que ia pegar uma arma também, deram para ele só uma corneta na mão. E ele ficou bravo, porque deram para ele a corneta e não deram para ele uma arma. Mas ele era um soldado, estava ali no meio. Quando eles estavam se aproximando do campo, onde todos estavam se escondidos, ele olhou para a trombeta, né, e ele não sabia o enredo direito, ele começou a tocar a trombeta. Quando ele tocou a trombeta, o pai dele brigou com ele e falou: por que você fez barulho? Por que você fez barulho? O exército inimigo então viu que eles estavam chegando, se levantaram e venceram a batalha, que era uma encenação, eles não poderiam ter perdido. Só que eles ganharam essa batalha porque eles atacaram em silêncio. Eles fizeram uma surpresa para o inimigo. Eles atacaram o inimigo de uma forma que o inimigo não sabia que seria atacado. Então, Deus, muitas vezes, ele fica em silêncio, mas ele está batalhando por mim e por você. E ele fica em silêncio porque não é para o inimigo saber como ele vai atacar. Faz parte da estratégia de Deus. 1 Coríntios 2,9 diz isso de forma muito clara. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando aqui da vitória de Jesus na cruz.
Ele está falando da vitória de Jesus na cruz. Ninguém entendeu. Eles achavam que se mantivesse Jesus vivo, se Jesus fosse morto, o inimigo ia vencer. Mas não, a morte de Jesus dava vitória. Mas isso surpreendeu a todos. Deus, ele agiu em silêncio. Deus, ele tinha uma estratégia em silêncio. Ele diz na palavra dele que, nesse mesmo contexto aqui, de 1 Coríntios 2:9 em diante, ele diz que ninguém entendeu. Ninguém entendeu o que Deus ia fazer. Ninguém entendeu o que Deus ia fazer. Porque se tivesse entendido, não teriam crucificado Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se tivesse entendido, não teriam crucificado Jesus, o nosso Senhor. Então, por que Deus fica em silêncio às vezes? Porque ele tem uma estratégia de guerra. E na hora certa ele vai aparecer de surpresa. Ele vai aparecer de surpresa. E aí, o inimigo não vai ter o que fazer mais. E aí o teu inimigo será derrotado para sempre. Então, às vezes você está numa luta grande, sendo perseguido de todos os lados. Toda hora se levanta alguém querendo te derrubar e você ora e Deus está em silêncio. Fica tranquilo, Deus não é surdo, ele fica em silêncio, mas ele não tapa os ouvidos. Então ele está em silêncio e ele está preparando a estratégia de guerra que vai te dar a vitória contra os teus inimigos. Então, por que Deus fica em silêncio? Me perdoem em ser repetitivo, mas é para você gravar essas coisas. Primeiro, porque não obedecemos a voz dele da última vez, então se arrependa. Segundo, porque a palavra dele dita uma vez é suficiente. Terceiro, porque ele não se esquece do que prometeu. Quarto, porque não estamos prontos para ouvir. Quinto, porque faz parte de uma estratégia de guerra de Deus para a tua vida. E sabe como uma das melhores notícias para você que é fiel, para você que é evangélico, para você que lê a palavra de Deus, para você que ora, para você que tem buscado a Deus, para você que tem buscado a Deus e não tem conseguido ouvir a voz dele. Por que Deus está em silêncio? Porque você está no caminho certo. Amém? Porque você está no caminho certo. Deus, ele não precisa falar nada para você, você está no caminho certo. Ah, pastor, mas ele não devia falar de vez em quando, seguir em frente? Não, você está no caminho certo. Se ele falar toda hora para você seguir em frente, você não vai usar a tua fé. Você tem que crer na última palavra que você ouviu, quando ele disse, vira à direita. E aí, pastor, mas faz 10 anos que eu virei à direita, ele não fala mais nada. É porque você está no caminho certo. É porque não precisa virar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe firme para frente. Como diz Provérbios capítulo 4, a partir do verso 24. Continue olhando firme para frente. Segue firme. Não mude de direção. Não tente inventar nada. Siga no caminho que Deus já te colocou. Por isso que ele está em silêncio. Ele não precisa falar para você nada, porque você está no caminho certo. E se você está no caminho certo, então fica em paz. Eu ouvi alguém dizer que na dúvida não faz nada. Eu concordo com essa afirmação. Na dúvida, fica aí esperando que Deus fale alguma coisa. Mas por que Deus fica em silêncio? Porque você está no caminho certo. Agora, às vezes, nós não ouvimos Deus falar, mesmo quando Ele não está em silêncio. E por que isso acontece? Porque eu e você não fazemos silêncio. Eu já ouvi vários homens de Deus ensinando que, de vez em quando, tranca lá a porta do teu quarto, se ajoelha e não fala nada. Fica simplesmente quieto ali de joelhos. Experimenta fazer isso. Fica quieto. E só deixa Deus falar.
Sabe, eu aprendi que de vez em quando Deus me dá algumas visões, mas Ele só me dá as visões quando eu fico quieto, quando eu fecho os olhos, quando eu fico em silêncio. Porque às vezes nosso coração está tão aflito, que a gente fica falando, reclamando, gritando, esperneando, chorando o tempo todo. E Deus falando, mas a gente não ouve. Porque não é Deus que está em silêncio. Sou eu e você que não fazemos o silêncio para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz pra gente que Elias teve um momento que ele ficou em silêncio. E quando veio um silêncio maior ainda do lado de fora, do lugar onde ele estava, da caverna, foi aí que ele temeu, porque ele viu que Deus estava naquele silêncio. Porque era só uma brisa suave. Mas ele viu que Deus estava presente ali no silêncio. Sabe, às vezes você precisa aprender a orar em silêncio. Se ajoelhar ali do lado da sua cama, no lugar que você costuma. Sentar num banco de uma praça. Eu já fiz isso. Sentar no meio de umas árvores. Eu já fiz isso. Às vezes até ir para um monte. Eu já fiz isso. Mas enfim, você ir para um lugar onde você não vai falar. Você só vai ficar em silêncio. Eu já contei para vocês que uma vez era por volta de 3 horas da manhã. E eu tinha dormido pouco e tinha ido dormir chateado. Estava muito bravo aquele dia. E quando foi 3 horas da manhã eu acordei. Então eu já fui dormir bravo. Quando eu acordei 3 horas da manhã eu fiquei mais bravo ainda. Eu falei, puxa vida, agora só falta eu não dormir mais. E aí eu entendi do Espírito Santo falando para mim, desce para a sala. Eu morava num sobrado, o quarto era em cima. Desce para a sala. E eu disse para Deus, eu estava chateado, estava muito triste, com raiva. E eu disse para Deus, eu não quero falar nada. E aí eu entendi o Espírito Santo falando de novo, desce para a sala. E aí, queridos, eu desci e bravo, triste, chateado, me coloquei de joelhos no sofá, de frente com o sofá ali no chão da sala. E como eu disse para Deus, eu não queria falar. E eu fiquei em silêncio. Quando eu fui dar por mim, já era mais de 6 horas da manhã, eu tinha que levantar e ir trabalhar. E eu sei que quando eu estava no meio do caminho do trabalho, eu estava assoviando. E aí eu pensei comigo, eu estava com raiva, eu estava triste até agora, por que eu estou agora cantarolando? E aí eu vi que aquele momento em que eu fiquei em silêncio com Deus, Deus restaurou as minhas emoções. Eu não precisei falar nada. Eu só tive que ficar em silêncio. E enquanto eu estava em silêncio, Deus falou comigo. Isaías 53:7 diz assim que sobre Jesus, que que ia acontecer com Jesus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pilatos chega a falar para Jesus, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. E Jesus não falou. Porque aquele momento, o mais importante para Jesus, homem, não era ouvir o que os sacerdotes, que os líderes religiosos estavam falando. O mais importante para Jesus naquele momento era ouvir o que o Pai ia falar com ele. E o que ia acontecer, o pai dele já tinha falado para ele. Então, e agora ele tinha que ficar quieto. Sabe, quando você sabe o que Deus vai fazer, fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Aprenda a se calar. Aprenda a se calar. Então, muitas vezes você pode achar que Deus está em silêncio, mas Deus não está em silêncio. Ele está falando, mas a sua alma está tão agitada que ela não consegue ouvir. Então, faz esse exercício. Pastor, eu não quero falar nada, eu não estou com vontade de falar nada. A gente fica assim às vezes. Às vezes eu não quero pregar, mas eu tenho que fazer. Mas às vezes eu não quero pregar.
Então, quando você não quiser falar, não tem problema. Se posicione em silêncio diante de Deus. E deixa Deus tratar você e falar contigo. Nesse mesmo dia que eu fiquei ali de joelhos, eu não ouvi nenhuma voz de Deus falando comigo enquanto eu estava ali quieto de joelhos em oração. Mas não é pelo fato de Deus estar em silêncio que Ele não está tocando em você, que Ele não está mexendo em você, que Ele não está curando você, que Ele não está restaurando você. Deus não precisa fazer barulho para aquilo que Ele vai fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia conta pra gente lá no livro de Esther que havia um homem chamado Mardoqueu. Ele não tinha uma palavra de que Deus iria derrotar Amã, que era o inimigo dele. Ele não tinha uma palavra sobre isso. E Deus, ele então orou a Deus, ele jejuou e Deus deu a vitória para ele contra o inimigo dele. De alguém que o perturbava há anos. De alguém que o perturbava há anos. Mas ele não tinha uma palavra de Deus específica para aquilo. Então, algumas coisas que te incomodam, ainda que Deus esteja em silêncio, você não tem uma palavra específica para aquilo. Continue crendo que Deus é contigo. Continue crendo que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, que Deus vai tirar essa importunação, ou vai fazer você saber lidar melhor com essa importunação que está sempre aí diante da tua porta. A Bíblia conta pra gente que Neemias, quando ele soube que Jerusalém tinha sido destruída e que os muros estava todo destruído, ele então ele orou a Deus, ele não falou nada para ninguém, ele simplesmente orou a Deus. E aí Deus deu a oportunidade dele falar com o rei, e o rei deu para ele provisões, mesmo o rei já autorizando, mesmo o rei sabendo que ele ia restaurar um muro. Quando Neemias se juntou com as pessoas que iriam viajar com ele para Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias ficou em silêncio, não contou nada para ninguém do que ele ia fazer. A Bíblia diz que Neemias levanta de madrugada, pega o jumento, monta num jumento e vai olhar como que está o muro. E a Bíblia diz que até ali ninguém sabia o que Neemias ia fazer. Ninguém sabia que o Neemias ia reconstruir o muro. Então, às vezes, Deus vai até pedir para você fazer algumas coisas. E quando Deus pedir para você fazer estas coisas, desde, claro, que não ofenda ninguém, desde que seja bênção para alguém, quando Deus te pedir essas coisas, não conta para ninguém. Até que você entenda que já caminhou, que Deus já te entregou, de que já é seu, de que já não tem mais nenhum risco. Não conte para ninguém. Às vezes você vai, por exemplo, comprar uma casa nova, alugar, não importa, alugar uma casa nova. Às vezes você tem que ficar em silêncio. Fique em silêncio. Aí depois que assinar o contrato, eu já vi histórias que até depois que você se mudar, já estiver morando, aí você diz para os outros. Mas aquilo que Deus tem falado para você que ainda não aconteceu, você também precisa aprender a ficar em silêncio. Você também precisa guardar silêncio disso que Deus falou para você que vai fazer. Porque isso vai ajudar você a se livrar de ataques do inimigo, a se livrar de ciúmes, a se livrar de invejas, a se livrar de Satanás, que muitas vezes Deus não deixa nem ele saber. Então Neemias, ele ficou em silêncio. Pega a história de Abraão. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão e disse para Abraão que ia ter um filho, que Abraão ia ter um filho. Abraão e Sara teriam um filho. Só que eles ficam aguardando essa promessa por 25 anos. Você não vê Deus voltando para eles toda hora e falando, vai ter um filho, vai ter um filho, vai ter um filho. Não, passa-se anos. Passa-se tanto tempo que Sara tem a ideia de pedir para Abraão se deitar com Agar, a escrava. E aí nasce Ismael, eles acham que não, é isso, né? Porque está muito velho, já faz muito tempo que Deus falou. Mas já chegamos, né? A Sara já está com 100 anos, não vai acontecer. Aí Deus só volta a falar quando está prestes a acontecer. Que Deus fala, olha, daqui a um ano, nessa mesma data, nesse mesmo período, Sara terá um filho.
Mas o tempo todo, da primeira promessa até o cumprimento, tem pelo menos 24 anos. E por que é importante, queridos, que nós entendamos isto? É porque é isto que significa andar pela fé. A gente não anda pela fé no vazio. Então eu tenho fé na minha salvação. Por que eu tenho fé na minha salvação? Porque a palavra diz que se eu crer em Cristo, serei salvo. Então por isso eu tenho fé em Cristo e tenho fé que eu serei salvo. Por graça, não por merecimento. Então, a fé nunca é no vazio. Então, você não tem base nenhuma, não tem uma promessa na Bíblia, Deus nunca te falou nada, não, mas vai fazer. A sua base está em quê? Você tem que ter aquilo que você ouviu, alguém precisa ter dito isso para você, e precisa vir do Espírito Santo de Deus, de Jesus, de Deus, da palavra dele, de uma resultado de uma oração, sei lá o que, mas precisa vir de Deus. Então fala assim, eu vou vencer por vencer, eu vou vencer por vencer, eu vou vencer porque eu vou vencer. Então, você pode vencer talvez pelos seus esforços, mas não porque você tinha uma promessa de Deus. E se você fracassar, você não vai poder colocar a culpa em Deus, porque você não confiou numa palavra dele. Então a fé, ela vem por ouvir, como diz a palavra, e por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, você vai ter ela escrita, e você vai ter o próprio Deus falando com você. Há uma corrente aí muito forte de que Deus só fala pela Bíblia. Não. Deus, ele pode na intimidade falar contigo, sim. E a Bíblia é a sua regra de fé para saber se o que você ouviu vem de Deus ou não. Porque Deus jamais vai pedir ou vai falar que você vai ser alguma coisa que não esteja na Bíblia. Então, Deus não vai falar para você, eu vou fazer de você o maior bicheiro da face da terra. Não, isso é contravenção, isso é errado. E o que é errado, Deus não vai preparar ninguém para ser ou fazer o que é errado. Então, não está na palavra de Deus. Então, quem falou não foi Deus. Quem falou não foi Deus. Então, o fato de Deus não ficar repetindo aquilo que ele vai fazer, não quer dizer que Deus não vá fazer. Creia nisso. Há períodos, há momentos em que a gente não se ouve muito a voz de Deus, sabe? Você ouve ministros na televisão, você visita igrejas, você lê a palavra todo dia, você ora todos os dias, mas você não consegue entender uma resposta para aquela angústia que está no teu coração. Aí o que eu quero te dizer é, Deus já falou lá atrás que Ele vai te livrar disso? Deus não já falou lá atrás que Ele vai te dar vitória sobre este assunto? Deus já não te falou lá atrás de que você vai ser tal coisa? Deus não te falou lá atrás de que você vai fazer tal coisa? Deus não te falou lá atrás de que você tem um futuro com Ele? Deus não te mostrou lá atrás aquilo que você vai ser lá na frente? Se Deus fez isso, então Deus não vai ficar repetindo e confirmando a palavra dele, porque a palavra de Deus, como eu já disse, ela não precisa de confirmação. Ele é Deus. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Não compare Deus com o homem. O homem promete, pode ficar cobrando sim. Deus promete, descansa e confia, porque Ele vai fazer de tudo para a palavra dele se cumprir. E eu gosto de uma palavra de Josué que ele diz que nenhuma das promessas de Deus deixou de se cumprir. Nenhuma das promessas de Deus deixou de se cumprir. Ele está falando de promessas que Deus tinha falado com ele ao longo do caminho? Não, ele está falando de promessas que Deus falou lá no começo,
quando ia libertar o povo, e promessas de antes de libertar o povo. Josué, ele está conversando com o povo 40 anos depois de passar pelo deserto, já entrando na terra prometida. Se passou 40, ele está falando de promessas que Deus fez há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E Deus estava cumprindo. Havia uma promessa pela boca de José, de que Deus os tiraria dali. Então, essa promessa de que o povo ia sair do Egito, se você somar o deserto, tem por volta aí de 330 anos. Então tinha promessas de Deus que o povo, como nação, estavam esperando há 330 anos. E agora Josué está dizendo que nenhuma das palavras, das promessas de Deus deixou de se cumprir. Ainda que durante 40 anos ou 300 anos depois da morte de José, Deus ficasse em silêncio. A promessa dele se cumpriu. 300 anos depois, ou 290 aproximadamente, por volta de 300 anos depois, José viu, ele não viu, mas José teve uma palavra que ele pediu para o povo, que quando Deus os libertasse do Egito, que eles retirassem os ossos de José de lá. E mostra que quando o povo está saindo, eles pegam os ossos de José. Isso foi se cumprir 300 anos depois. Então imagina quantas gerações falaram, mas foi passado ali um para o outro de que os ossos de José deveriam sair daquele lugar. Ainda que demore, ainda que Deus não fale, ainda que esteja demorando, ainda que Deus esteja em silêncio, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Que Deus assim abençoe cada um de vocês com essa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que para aqueles, ó Pai, que achavam que o Senhor está em silêncio, ou que o Senhor realmente esteja em silêncio, isso não quer dizer, Pai, que a sua palavra não vai se cumprir. O Senhor não precisa ficar reafirmando o que o Senhor falou, porque a tua palavra dita uma vez vale mais que qualquer contrato assinado e registrado em cartório. A tua palavra, ela não falha. A tua palavra, ela é fiel. A tua palavra, ela é verdadeira. A tua palavra, ela vai, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Pai, o Senhor vela pela tua palavra, para que toda ela se cumpra. E que assim, ó Pai, que toda palavra, não profetizando, ó Pai, porque a tua palavra não precisa nesse contexto ser profetizada. Então eu agradeço porque a tua palavra vai se cumprir sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo neste momento, todos aqueles que têm uma promessa, todos aqueles que têm uma palavra do Senhor. Ela vai se cumprir. É o que eu oro e abençoo a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos aqui os nossos pedidos de oração. E eu quero pedir oração pela Esther, né, minha sobrinha, pela saúde dela. A irmã Zuzu pede oração por saúde, né, ela está com Covid. E agradecendo pela filha Marilene, que foi curada de Covid. Peterson pede pela família e saúde. O Ronaldo pela família e vida espiritual. A Alcione, saúde. Patrick, vida espiritual e resposta de Deus. Aleluia. Agradece pela mãe, a Márcia, que ela está curada da Covid, graças a Deus. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Elaine também está se curando, né, da Covid, graças a Deus por isso. E hoje também é aniversário da Elaine. Eu não gosto de falar isso, porque senão quando aparecer o aniversário de alguém eu falar, mas parabéns, Elaine, que eu lembrei aqui agora também. Parabéns, Elaine, mais uma vez, e graças a Deus está curada da Covid. O meritíssimo juiz Paulo também agradece pela
a filha dele, Bruna, que também está curada de Covid. A Michele Loira pede por saúde, vida espiritual, e informa, infelizmente, a madrasta dela, a senhora Rosemary, faleceu. Que Deus console a família da Michele. Pela vida espiritual do Robson e da Fernanda, pela vida profissional e espiritual da Leila, pela vida espiritual e família do Fabiano, pela vida profissional do Rafael, pela Laís, pela saúde do pai, Sr. José, e pela salvação dos irmãos, pelo Éder e Marcela, vida espiritual, saúde, pela mãe do Éder, Laís Nunes, vida profissional e vida espiritual, Yara, saúde e vida espiritual, Carla, Éder e Ana Júlia, saúde, vida espiritual, Teruco, vida espiritual, Eliane, saúde, Ailson e Luana, vida espiritual, Washington, saúde, vida espiritual, irmão Washington também tem melhorado aí do problema de saúde, Cleusa e Kelly, saúde e vida espiritual, Natália Hernandes, vida espiritual, Vinícius, saúde, Carmen, saúde, Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual, Mota, Elaine, Júlia e Eduardo, saúde e vida espiritual, a Charlene também pede oração pela Salete, a Salete também está em tratamento e está melhor, Edson, saúde, pede pela sua saúde, também pela vida da Maria Diva, Ivanusa também, saúde, Aline, vida profissional, Michel, saúde, vida espiritual, vida profissional e acadêmica. Eu agradeço a Deus também por todos os irmãos que oraram por nós, né? Na última semana, no último domingo, que nós não tivemos culto, nós realizamos o enterro, né, da minha sogra, a senhora Hilda, né, a avó daqui das minhas meninas, a mãe da pastora Priscila. Agradeço a todos que mandaram mensagens para nós, que ligaram. Agradeço a todos que oraram por nós, né? Que Deus abençoe vocês de forma graciosa, de forma bondosa e de forma abundante. Deus abençoe a vida de vocês e que mesmo no silêncio, Deus existe, Deus está trabalhando e Deus cuida de você. Deus abençoe a vida de vocês e que Deus dê sabedoria a vocês de confiar e manter a fé mesmo no silêncio do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.